Como as finanças influenciam a nossa saúde mental? Esse é o nosso tema do nosso Talk de Milhões de hoje. E nós estamos no mês amarelo, então é super importante falar sobre a saúde mental, como que as finanças influenciam nisso, e é mais comum do que você imagina. Eu tenho certeza que você já passou por algum desgaste, por alguma preocupação, ou já passou noite em claro sem dormir por conta de preocupação financeira. E hoje eu tenho uma convidada super especial, que é a Thaís Carvalho, psicóloga, que vamos bater um bate-papo super interessante. Então, fique até o final dessa live, que tenho certeza terá várias dicas que vai te ajudar. Como vocês sabem, o nosso Talk de Milhões é sempre muito simples, prático e direto ao ponto, sem enrolação. Então, bora. Já compartilha essa live com um amigo, com um amigo. Eu tenho certeza que você conhece alguém que esse assunto vai ser super importante para ela. Eu falo, gente, que a gente tem que normalizar falar sobre saúde mental, a gente tem que normalizar falar sobre dinheiro, a gente tem que normalizar pedir ajuda num momento de desespero. E muitas vezes a gente não fala sobre dinheiro, né? A gente tem medo de falar sobre as nossas preocupações, sobre as nossas dívidas, se a gente está enrolado financeiramente, a gente não conversa sobre dinheiro, literalmente. Então aquilo vai virando preocupações, estresse, ansiedades sem fim. Então eu falo que é algo que a gente precisa mesmo começar a conversar mais, entender mais, nos entender realmente o que a gente está sentindo de verdade. A Luana falou que queria ficar, mas volta agora pro trabalho, mas tenho certeza que será sucesso. Ai, Luana, muito obrigada. Assista depois, tá? Vou deixar ela salva para vocês. Então já curtam, compartilhe com um amigo, tenho certeza que você conhece alguém que precisa desse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Gente, eu falo que esse tema é muito importante. E muitas das vezes as pessoas negligenciam, né? A saúde da mente, a saúde financeira, e que é, assim, extremamente importante. Prazer ter você aqui com a gente. Se quiser se Ai, apresentar, pode se apresentar. bom, gente, boa tarde. Meu nome é Thaís, eu sou psicóloga. Eu sou formada há 13 anos e sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Atualmente, os casos que eu mais trabalho são ligados à insegurança. Não a insegurança em si, mas todos os desdobramentos dela. E é muito do que a gente vai falar hoje. Eu atendo adultos a partir de 24 anos, mais ou menos. E eu acredito que a psicologia, ela pode ser muito leve, ela pode ser dinâmica, e quanto mais informação de saúde mental a gente levar no mundo, mais pessoas felizes a gente vai ter por aí também. Exatamente, exatamente. Também vou me apresentar. E eu resolvi te convidar porque eu acho que nossos assuntos super casam e a nossa linguagem é muito parecida, muito, muito parecida. Eu falei, Uhum. gente, tem que ser Thaís, tem que ser Thaís, porque é muito parecida a nossa linguagem. Eu sou consultora financeira, né? Eu ajudo as pessoas a se organizarem financeiramente de forma simples e prática, direta. Eu sou formada já tem, gente, 10 anos. 12 anos de formada. Eu tô ficando velha. Socorro. Eu não sei Passa nem quando eu sou rápido. formada. Eu trabalho 10 anos nessa área de finanças e ajudo realmente as pessoas a transformarem a vida. Ter a vida mais leve, mais tranquila, realizar os sonhos. Literalmente por ter uma vida financeira organizada. Eu Uhum. acho que isso faz toda a diferença para os dias, pro dia a dia das pessoas. E a gente tem que normalizar isso, né? E tratar isso de uma forma mais simples e prática possível. Então, realmente é transformar vidas para que as pessoas vivam mais felizes, né? Então, esse assunto de hoje, assim, é muito importante por a gente estar no mês amarelo. Achei muito importante a gente conversar sobre isso, falar sobre isso, normalizar isso. Eu falo que muitas vezes as pessoas negligenciam isso, sabe? Por viver em desespero, viver em estresse financeiro, viver com preocupações e não pedir ajuda, sabe? Viver Uhum. nesse ciclo Uhum. vicioso e começa literalmente chegar a algo mais, eu falo, mais profundo, mais pior a situação realmente por não pedir ajuda. Então, acho que as pessoas Uhum. têm que pedir ajuda. Eu falo que a gente tem que esclarecer alguns conceitos, que, por exemplo, o estresse financeiro. Ele é gerado literalmente por quando a pessoa não tem uma vida financeira organizada e ela começa a ficar estressado, ansioso e não sabe literalmente o que fazer. E tudo que ela vê relacionado a dinheiro, aquilo gera um estresse para ela, gera um desconforto. Uhum. Então, muitas vezes as pessoas não sabem ter esse estresse financeiro
Então, eu falo que é importante a gente definir essa questão do estresse financeiro que existe muito Sim. profundamente, né, na vida das pessoas. Eu falo que a questão das finanças e da saúde mental, as finanças, como diz, 80% dos brasileiros têm problemas financeiros. E, por ter problemas financeiros, acarretam várias outras coisas, como a depressão, a ansiedade, a Uhum. angústia, e até tem estudos que mostram que acarretam doenças, como diabetes, ou algumas coisas relacionadas, crônicas mesmo, ou não crônicas, que Uhum. acabam despertando por conta desse problema financeiro, né? Sim. Então, eu já vou te fazer a primeira pergunta. Do ponto de vista psicológico, por que a insegurança financeira ela afeta tanto a saúde mental? O que você acha? Porque Eu acho que afeta é importante a tanto. gente começar pensando no conceito do que é insegurança, né? Boa. Insegurança é a dificuldade, uma emoção ligada à falta de confiança, onde a gente duvida da gente mesmo. Essa dificuldade ou essa questão que a gente traz, essa dúvida que a gente tem da gente mesmo, faz com que a gente se sinta mal, faz com que a gente tenha medo de tomar decisões, né? Faz com que a gente não confie no nosso próprio potencial, porque a gente está o tempo todo questionando as nossas habilidades. E aí, se a gente pegar numa insegurança financeira, eu já não confio em mim. Eu já não confio no meu potencial. Eu já não confio nas minhas habilidades. Como que eu vou lidar bem com o dinheiro? Né? A insegurança, ela vai afetar em todas as áreas da vida. E aí eu vou ter dificuldade, por exemplo, de me organizar. Eu vou acabar procrastinando atividades que eu preciso fazer. Né? Então, ela pode se manifestar de diversas formas. E aí, até anotei algumas questões importantes aqui, que se a gente trouxer, né, no contexto da saúde mental, ligada à questão financeira, olha o tipo de comportamento negativo que pode gerar. Aquela situação me gera tanta insegurança, ou eu me preocupo tanto com aquilo que eu acabo, ao invés de eu resolver o problema, o que eu faço? Eu evito. E aí, se eu evito resolver aquele problema, esse problema daqui a pouco ele vai aumentar, ele vai voltar mais forte. E aí é como você falou lá no começo. As pessoas esperam chegar num nível muito grande do conflito para resolver ele. E aí eu sempre falo com meus pacientes que é como se fosse um copo cheio. Eu não preciso esperar o copo encher para esse copo transbordar para eu procurar ajuda, não. Eu não preciso buscar orientação financeira quando meu copo estiver transbordando lá, não. Espera ele estar um pouquinho cheio. Não espera ele transbordar, porque aí vai ser muito mais fácil da gente resolver. E como que isso vai afetar minha saúde mental? Poxa, se tem um problema ali que eu não estou conseguindo olhar para ele, que eu não estou conseguindo lidar com ele, que eu não estou conseguindo resolvê-lo, o que eu vou fazer? Eu vou acumular muitos sintomas para dentro de mim. E aí a gente está falando inclusive de sintomas físicos. Se eu tenho um problema com relação ao meu financeiro, que eu não me dou conta dele, a ansiedade vai se aproveitar disso. Né? O humor pode ficar depressivo por conta disso. Fisicamente, eu posso ficar com meu coração acelerado, aquela questão da mão suando. Sempre que alguém toca no assunto sobre alguma questão financeira, o corpo reage, né? A pessoa começa a ter insônia, essa tremor nas mãos. Às vezes falou tal assunto, a mão e o pé começam a suar demais. Então, assim, afeta a gente como um todo. E eu falo que o corpo fala. Se a gente não cuida daquilo que a gente precisa cuidar, o corpo dá um jeito de mostrar. Realmente. A gente reage mesmo. Eu falo que esse descontrole, né, essa falta de realmente olhar com cuidado para a vida financeira, que Uhum. acarreta essa insegurança, igual você falou, e realmente é muito mais profundo do que a gente imagina. E o corpo responde, ele fala com a gente, e muitas vezes as pessoas evitam aquilo, e acaba Sim, ficando de uma forma assim, estrondosa, gerando ainda mais descontrole, né, gerando ainda mais preocupações. E eu falo que uma que gera muito essa falta de segurança, realmente não ter a previsibilidade do que vai acontecer, deixa a pessoa ainda mais insegura, né? sim, Mas aí, ao sim, invés de ela tentar resolver, muitas vezes ela quer evitar ainda sim, mais aquele problema, sim. né? A gente fala que Ela, a evitação é como se fosse um comportamento de segurança. Eu acho que eu vou ficar bem se eu evitar. Por quê? Porque na hora dá um alívio.
Ai, eu respiro até fundo. Ai, agora eu não vou precisar lidar com isso. Mas a gente se esquece que depois vai precisar. Em algum momento vai precisar. Exatamente, exatamente. E eu tenho casos de mentorado, é isso mesmo, você falou, deixa o copo transbordar primeiro, Uhum, para depois pedir ajuda. Eu acredito que isso deve acontecer com você também nas terapias. sim. As pessoas acham que só precisam quando, tipo assim, tá chegou no auge do limite, que Uhum, não tem jeito mais. Eu falo que a gente tem que cada vez mais trabalhar a consciência das pessoas para que elas realmente comecem a fazer isso antes do copo uhum, transbordar, né? Antes que realmente uhum. chegue no limite, para que realmente consiga ter resultados ainda maiores, Sim. né? Trabalhar realmente, que você falou, a organização, realmente começar a cuidar de todas as áreas da vida para realmente encontrar esse equilíbrio no todo. Porque literalmente uma coisa influencia a outra, Sim. né? Ilana, é Uma coisa porque as pessoas acreditam que assim, eu vou resolver sozinho, isso, né? Por exemplo, eu vou dar conta de resolver sozinho. Não, esse problema aqui eu não vou lidar com ele agora, não, mas daqui a pouco eu consigo resolver, uhum, né? E aí, na questão financeira, tanto no acompanhamento psicológico, ela espera ficar um problema muito grande, muito grave, para ela procurar alguém que realmente vai conseguir ajudar, sabe o que está fazendo ali, né? Então, assim, essa questão da pessoa querer manter aquilo só para ela ou querer resolver sozinho também agrava demais o problema. exatamente, exatamente. Eu falo que esse descontrole muitas vezes é por medo de falar, né? Que está numa situação ruim. E muitas vezes por medo de olhar também. Eu sempre falo que o primeiro passo é realmente começar a olhar com cuidado Uhum, e criar, eu falo, criar momentos prazerosos para fazer isso, sabe? Para que realmente nos torne algo evitativo uhum, e que se torne algo compensador. Eu sempre falo também para as pessoas de criarem recompensas, sabe? uhum, O primeiro passo é realmente começar a olhar as finanças e entender quanto que ganha e quanto que gasta. Que a maioria das pessoas não sabem, né? Quanto que gastam exatamente. Então, realmente criar momentos de prazer e recompensando. Eu falo também que não adianta você começar radicalizando tudo, uhum. que não é isso que vai trazer resultados. Radicalizar, eu vou parar de gastar dinheiro, eu vou cortar tudo. Isso não vai resolver. Isso literalmente vai resolve momentaneamente, mas depois pode trazer ainda mais descontrole. Então, começar no primeiro passo mesmo, ter esse cuidado de olhar para as finanças, entender quanto que gasta, quanto que ganha. Parece simples, mas é onde que precisa realmente Uhum, começar, né? Fala, uhum. tudo tem que ter um começo, tem É, que ter uma tem que iniciativa. começar, Eu falo né? que é Tem uma que dar o primeiro passinho, não dá para ser 8 ou 80, né? Ou eu não faço nada ou eu faço tudo. Tem que ter um equilíbrio. Mas esse equilíbrio você tem que começar por algum ponto. E aí eu acho que muito nesse momento entra a ajuda a orientação profissional, né? É alguém que vai te direcionar para aquilo que você pode fazer, que vai dar o resultado que você espera. Né? A pessoa busca consultoria financeira e aí às vezes tem medo, fala assim, mas por onde eu começo, né? O profissional vai te direcionar para isso, não precisa se preocupar, né? Só precisa ter o primeiro passo de começar. exatamente a decisão, né? Eu falo que até decisão, para decidir você precisa decidir, né? Claro, É a decisão claro. mesmo. É a decisão mesmo, é o primeiro passo que é muito difícil. Uhum, E eu quero saber de vocês que estão assistindo, se vocês têm essa dificuldade aí, se vocês passam por isso no dia a dia de vocês. Contem aqui pra gente, a gente quer ouvir vocês também. E uhum. podem ir mandando dúvidas à medida que vocês forem tendo, que a gente vai esclarecendo vocês. A gente quer que vocês realmente participem. E compartilha com alguém essa live, eu tenho certeza que tem alguém que está precisando de ouvir o que a gente vai falar por aqui, né? Eu falo que são situações comuns na vida dos brasileiros, que 80% dos brasileiros vivem realmente endividados. E é uma coisa que afeta o bolso, a mente, a vida, o relacionamento, afeta tudo, a situação financeira, né? Por que eu falo, por que as dívidas, Thaís, trazem sentimento de vergonha, de culpa nas pessoas? E isso eu falo que afeta a saúde mental das pessoas, né? Uhum. Literalmente, afeta muito. Sabe me dizer por quê? Eu gosto de dizer que, assim, tem uma pressão muito grande para que todo mundo seja bem-sucedido, né? Tem um padrão. Quem é feliz? Feliz é aquela pessoa que é muito bem-sucedida, que ela tem muita coisa, que ela tem muito resultado, né? A cultura que a gente vive, o mundo que a gente vive, além de estar muito imediatista, está muito focado nessa questão da produtividade, né? Quando eu sou produtivo, quando eu tô bem com todas as áreas da minha vida, como se isso fosse possível, a gente é só dessa forma que pode ser feliz. E aí, se eu não me encaixo nesse padrão, se eu não tenho essa vida financeira tão organizada como todo mundo tem, que a ideia que a pessoa tem é essa, né, de que todo mundo tem essa vida organizada, ela acaba se sentindo diferente ali do restante. Não, não é isso que a sociedade espera de mim.
Então aí vem tanto o sentimento da culpa quanto da vergonha. E o que que esses sentimentos fazem que a gente faça? Fazem com que a gente fique mais recluso, faz com que a gente continue na evitação. Se eu estou sentindo vergonha de alguma coisa, qual que é meu comportamento na maioria das vezes? Eu não quero que as pessoas saibam daquilo que eu estou vivendo. Se eu estou me sentindo culpada, gente, a culpa eu falo que é um dos piores sentimentos que a gente pode sentir. É um dos mais profundos, é o mais difícil da gente lidar também. Por quê? Porque a pessoa que está se sentindo culpada, ela deixa de agir. Ela fica num lugar sabe, de culpa mesmo, de não se sentir bem com ela mesma, e ela vai se distanciando das pessoas e ela vai se prejudicando cada vez mais. Então, essas duas emoções, quando a gente sente, normalmente a gente não se sente adequado, a gente não se sente capaz. E isso aí é um prato cheio para essas emoções que a gente fala que afetam tanto a vida da gente. A gente está tão acostumado com a produtividade, com ter que cumprir aquele prazo, com o ter algo, que quando a culpa e a vergonha vêm, impede com que a gente conquiste realmente aquilo que a gente precisa conquistar. Impede com que a gente seja a gente mesmo. Se eu estou me sentindo envergonhada em determinada situação, eu não vou ser autêntica, eu não vou ser leve, eu vou ser aquela pessoa que está sempre preocupada com o que os outros vão pensar. E aí haja saúde mental. área de saúde mental. Nossa, é interessante isso. Eu percebo muito isso, tá? Muito, muito, muito mesmo. Realmente o que acontece com meus mentorados, com alunos, que as pessoas têm realmente vergonha e que a culpa e o medo, a vergonha, elas paralisam as pessoas, né? Literalmente paralisam. Uhum, E é assustador o que faz na vida das pessoas. Então, realmente elas têm medo de falar com parceiros sobre as dívidas, elas têm medo de dividir os problemas financeiros e que isso realmente vai causando uma angústia, uma paralisa ela mesmo em todas as sim. áreas da vida e que ela E começa a nem se perceber. só é importante a gente dizer que normalmente quem sente muita culpa e quem sente muita vergonha está associado com uma baixa autoestima. Então, ó, como que uma coisa vai levando a outra, né? A baixa autoestima, a gente sabe como que ela é prejudicial. Mas se vem a culpa, se vem a vergonha, provavelmente está associada a um quadro de baixa autoestima também. Exatamente, exatamente. Eu sempre falo, eu sempre dou dica, né? Que para manter a vida financeira organizada, a pessoa precisa praticar atividade física e se olhar com cuidado. Uhum, Sabe, praticar o autocuidado, se entender, entender o que está sentindo, se cuidar, se arrumar, porque isso afeta diretamente, positivamente, na vontade dela de fazer as coisas, né? uhum, De querer executar as tarefas do dia. E realmente isso afeta o bolso. Quando você está mais uhum, motivado, quando você se vê de uma forma melhor, você realmente consegue fazer o que é preciso. E isso uhum. traz resultados positivos na nossa vida, né? Então, esse olhar com cuidado te ajuda você ter mais iniciativa nos seus dias, Sim. né? Te ajuda a levar de uma forma mais leve, né? Eu sempre falo, Uhum. uma forma mais leve. Eu acho que a atividade física ela deveria ser obrigatória, entendeu? Obrigatória para todas as pessoas, porque eu acho que ela, eu falo que é minha terapia diária, eu faço terapia, eu acho extremamente necessário fazer terapia, mas a atividade física me ajuda tanto. Porque Uhum. literalmente quando eu tô menstruada, tô com raiva, tô sofrendo, tô sei lá o que, eu tô descontando pegando um peso, entendeu? Quanto mais raiva eu tô, quanto mais sofrendo eu estou, mais peso eu pego. Uhum. Sim, sim. E assim, o equilíbrio é corpo, mente e espírito. Não dá para você alimentar um só. Então, o corpo vai ter o lugarzinho dele, vai precisar do exercício físico aí. Por aqui é uma luta, mas eu entendo que é necessidade para mim. Entendo que eu preciso fazer. Então, assim, é uma coisa que precisa ser negociável. Por quê? O que que adianta eu estar terapeutizada, eu estar excelente, eu estar com a minha fé em Deus, muito satisfeito como que me afetar, se eu deixo meu corpo de lado. Então, esses três têm que andar junto. Exatamente, exatamente. Então, a dica é pratique atividade física, se olhe com cuidado. Uhum, E em relação às dívidas, se você está assim, desesperado, não sabe o que fazer, liste elas. Entenda mesmo, faça uma lista, comece a ter mais clareza, para você entender qual situação que eu me encontro nesse momento, para você saber quais serão os próximos passos que você vai seguir. Então, o primeiro passo é ter clareza de que situação você se encontra atualmente. sim. Quanto mais você entender isso, e o que você tem que fazer? Listar mesmo. Ah, eu devo o Zezinho da esquina. Ah, eu devo Bradesco. Ah, eu devo cartão, tá? Eu devo.
Então, liste mesmo, tá? Isso Uhum. realmente vai te ajudar no primeiro passo. Deixa eu ver aqui Sim. o que o pessoal tá falando. Ó, estão falando que a live tá top, muito interessante. A Carol tá falando que vive uma pressão para subir a expectativa dos outros. Ela falou que vive uma pressão para suprir a expectativa dos outros. E que mesmo que ela queira entregar o seu melhor, pelo que eu entendi. E ela falou que a Ana veio como uma resposta de oração, me mostrando passo a passo de como eu saí do lugar de paralisia que eu estava e saber por onde começar. Eu fico feliz, Carol. Literalmente eu tirei desse momento de paralisia para se movimentar. É importante Uhum. se movimentar, né? A próxima pergunta, Thais, que eu quero saber, o que você acha que de fato, que você acha que de fato nossa dificuldade financeira, ela piora a nossa sensação de estresse? Sim. Ó, vamos pensar de novo o que que é o estresse. É um acúmulo de energia, é um acúmulo de situações nos quais a gente não consegue agir sobre elas. Porque se a gente conseguisse agir, a gente não ia ficar estressado, porque a gente ia resolver o problema. Então, o estresse vem de um lugar daquilo que a gente não resolve. E pode parecer que estou falando sempre a mesma coisa, mas que quando eu não divido com alguém, quando eu não consigo ter uma solução para aquela situação, eu vou acumulando dentro de mim. Eu não vou acumular só o pensamento. Eu vou acumular aquela energia, eu vou acumular aquela raiva, eu vou acumular aquele desgosto também, que são componentes essenciais do estresse. Então, se eu não falo sobre aquilo que eu estou trazendo, se eu não tenho ninguém da minha confiança, se eu não divido com ninguém, essa energia, esse caos que eu estou dizendo para vocês, a gente vai acumular só dentro da gente. E aí, quando eu não busco diálogo com alguém, eu também não estou buscando soluções. Às vezes eu estou dentro da situação e eu não consigo ver direito, mas às vezes uma pessoa de fora, uma pessoa da minha confiança, um profissional especializado, ele tem esse olhar mais clínico para resolver, propondo muitas das vezes soluções que às vezes eu não consigo olhar. Então, assim, se eu não falo sobre as minhas dificuldades, eu só vou acumulá-las para dentro e aí vai ser muito mais difícil resolver. Exatamente, exatamente. Eu falo que é a questão que gera a procrastinação, né? Isso. Eu quero entender e por que as pessoas sabem do problema. Muitas vezes as pessoas têm ciência que existe problema. Né? Aí tem insegurança, tem o medo, e elas sabem que precisam fazer, mas elas procrastinam. Por que elas paralisam? Por que elas literalmente não vão para cuidar das finanças ou não vão fazer aquilo que precisa, aquilo que elas sabem que precisa ser feito? Sim. Eu falo que eu queria ter um remédio para resolver toda a procrastinação de todos os meus mentorados, de todas as pessoas que eu conheço, que muitas vezes eu quero dar uma sacudida nas pessoas, sabe? Vamos, mas não é tão simples assim, que é muito mais além, né? É, Muito mais além. normalmente está associado ao medo. O principal componente da procrastinação é o medo. Só que esse medo, muitas das vezes, ele não é tão claro. Que às vezes a pessoa fala assim: ah, eu evito tal situação, eu evito, Lana, olhar para as minhas finanças, porque eu tenho medo do que eu vou encontrar. Pode ser muito pior do que eu imagino. Por isso que eu acabo olhando. Aparentemente é esse medo. E aí você vai dizer: não, então vamos olhar junto, que a gente vai conseguir avaliar isso tudo aqui para você. Só que às vezes o medo que está lá dentro é muito pior do que só olhar para as finanças. Então, assim, se a pessoa procrastina, tem o medo associado. A gente precisa descobrir medo de quê? É medo do julgamento? É medo de não suprir a expectativa do outro? É medo do que as pessoas vão pensar? É medo de se sentir uma péssima pessoa porque você está endividado, por exemplo? Então, assim, se a pessoa não sai do lugar por conta de alguma coisa, pode ter certeza que tem algum medo que está paralisando ela. Entendi. Então é o medo que paralisia a pessoa. É o medo. É o medo. Às vezes o medo é claro, em outras vezes não. Ela precisa investigar um pouquinho mais de entender por quê. Mas 99% das vezes que a pessoa procrastina está associada ao medo. Entendi.
Normalmente, quando eu vejo esses casos, né, que eu falo, eu estudo muito comportamento, eu estudo muito crenças para entender. Porque eu acho também que, além do medo, acho que as crenças também paralisam as pessoas. Uhum, E muitas das vezes de forma inconsciente, que elas não percebem. uhum, Por exemplo, a questão do dinheiro mesmo, de achar que o dinheiro é ruim, achar que o dinheiro não traz felicidade, de ela ter literalmente tido na vida dela que, por exemplo, os pais gastavam muito dinheiro, tudo que entrava saía. Então, meio que de forma inconsciente, ela faça isso sim, dela. Então acaba que leva ela a procrastinar para não tomar uma atitude realmente positiva relacionada àquilo, sim, sabe? Então eu também acho que as crenças fazem esse papel, né? sim, sim. Quando a gente fala de crenças, é como se a gente usasse um óculos e a lente desse óculos tivesse embaçado. Eu sempre falo isso. Por quê? Porque a gente está tendo uma percepção distorcida do mundo. E como que a gente cria essas crenças, né? É baseado na nossa criação, na nossa personalidade, mas nas situações que a gente vai vivendo ao longo da vida. Essas três coisas vão criando essa lente que eu sempre gosto de dizer. E lente que muitas das vezes está embaçada. Por exemplo, se eu cresci num ambiente familiar de escassez, que sempre faltou muita coisa, a chance de eu desenvolver uma mentalidade de escassez é muito grande. Por quê? Quem que é a minha referência? A minha referência é de uma mente escassa, de uma família escassa. Quer dizer que vai ser sempre assim? Não, porque o ser humano nunca é preto no branco. Mas a chance disso acontecer é maior. Então, se a minha família tem dificuldade de lidar com dinheiro, se a minha família vê o dinheiro como uma forma, uma coisa negativa, se as coisas que eu fui vivendo ao longo da vida me fizeram ter uma visão negativa do dinheiro, qual que é a chance de eu chegar na fase adulta e conseguir ter uma relação boa com o dinheiro? Quase nenhuma. Gente, eu não tô aqui culpando a família, não, tá? Não é sobre isso. Mas é que a forma com que a gente foi criada não determina quem a gente é de forma nenhuma, mas influencia sim na nossa visão de mundo. Então é muito mais fácil eu seguir o fluxo, eu gasto muito menos energia se eu seguir aquilo que sempre me disseram do que eu dar uma reviravolta, do que eu mudar as coisas. Então a crença, a forma com que a gente vê o mundo influencia muito nas nossas questões financeiras. Por quê? Se eu não me relaciono bem com dinheiro, eu preciso entender de onde vem isso. Será que eu acho que eu não mereço? Será que eu acho que dinheiro é sujo? Será que eu acho que dinheiro é errado? Eu tenho pacientes que têm a mentalidade de que não, que quem ganha muito dinheiro não é boa pessoa. Então, ó, a gente precisa desconstruir isso para depois agir naquilo que a gente precisa agir. Exatamente, exatamente. Eu falo que as pessoas muitas vezes têm essas crenças e aí fica com medo de encarar o dinheiro. Acho que literalmente dinheiro não traz felicidade, várias outras crenças, e afasta ele. Literalmente. Eu Sim, falo que a gente é influenciado desde quando a gente nasce, né? Pelas coisas que a sim. gente escuta, pelas coisas que a gente assiste. Então eu sempre falo que, por exemplo, família a gente não tem como escolher, Uhum, né? Porque realmente foi dela, mas as pessoas que caminham do nosso lado a gente tem que escolher muito bem, sim. porque nos influenciam. Aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente assiste, então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente está à nossa volta, com aquilo que a gente vê também, com aquilo que a gente absorve no nosso dia a dia, porque nos influencia de forma positiva ou de forma negativa, né? Sim. Igual você falou que não determina que a gente é literalmente. Eu falo que eu venho da família que não tem controle nenhum financeiro, e por eu ver aquilo, eu literalmente falo que eu não Sim, quero viver assim, não, pelo amor de Deus. sim. Então, muitas vezes as pessoas, eu falo, fica na zona de conforto, que de conforto não tem nada, tende a seguir a mesma linha, né? Uhum. Que estão acostumadas, mas tem como você quebrar essa bolha. É, Literalmente. porque quebrar padrão é muito difícil, né? Mas assim, o primeiro passo depende da gente. Exatamente, exatamente. E esse primeiro passo é o mais difícil, né? Uhum. Eu sempre falo que a gente toma milhares de decisões por dia e que isso também sobrecarrega a nossa mente, né? Muito. E que o não decidir também é uma decisão. Falar, eu Sim, não vou fazer, também é uma decisão. sim, Então a gente com tem que começar certeza. a ter percepções disso, né? O tanto que isso nos afeta de forma direta e indiretamente. Então a Uhum. gente tem que começar, literalmente, falo, trazer mais a consciência para isso, né? Sim, Entender, sim. a gente pedir ajuda na hora que for necessária, a gente literalmente se pôr a fazer aquilo e entender que a gente precisa ir mudando, a gente precisa nos reconhecer, Uhum. entender realmente quais são nossas dores, nossas dificuldades. Na questão que você trata muito de segurança, eu acho muito legal, que é realmente começar a olhar, né? Entender por que eu não gosto disso? Por que Sim, eu não faço aquilo? Começar a se questionar também
porquê de cada coisa, que eu acho que muitas vezes a gente não questiona. A gente fica muito no automático, então por isso que a gente não cuida da nossa vida financeira, a gente não entende realmente como que funciona a nossa mente, a gente não entende como funciona o nosso comportamento, por viver também naquele efeito manada, né, que fala, Sim, viver naquele sim. que vai, que E vai vai, no que vai, automático. e realmente não entende como que funciona. Você tem mais alguma coisa para dizer para gente sobre isso, Eu no acho contexto geral? mesmo que assim, é a necessidade do primeiro passo, né? Se você tá vendo que tem alguma coisa ali que tá te incomodando, no qual você não tá conseguindo lidar sozinho, né? O primeiro passo precisa ser dado. E às vezes as pessoas pensam que o primeiro passo precisa ser uma coisa grandiosa. Não, se anotar suas finanças ali, suas despesas, já é um passo e tanto. Porque às vezes eu não saio do lugar porque, eu preciso contratar um consultor financeiro. Tá, mas antes disso, o que que você pode fazer por você? Você pode anotar suas despesas lá e aí sim você procurar uma ajuda profissional, né? Por quê? Porque a tomada de consciência, ela vai ser sempre mais importante. Eu falo, psicólogo nenhum resolve problema se a pessoa não estiver comprometida com o tratamento. Então, se a pessoa não der o primeiro passo na minha direção e falar assim, Thaís, eu quero junto com você, pode ser a melhor psicóloga do mundo que não vai levar para frente o tratamento. Então, Exatamente. assim, independente da situação que a pessoa está vivendo, seja uma angústia, uma ansiedade, uma, né, insegurança com relação às suas finanças, o primeiro passo, esse ninguém pode dar por você. Porque aí a gente depois escuta as pessoas reclamando, e reclamar faz parte, tá, gente? Todo mundo faz isso, mas num lugar de comodismo de falar assim, tá, nossa, mas tá tão ruim pra mim, tá, mas o que que depende de mim? O que que só eu posso fazer por mim, né? Esse olhar ninguém vai ter. Esse olhar, esse primeiro passo, ninguém vai fazer, vai poder fazer pela gente, não. Exatamente. Exatamente. Eu falo que a gente trabalha todos os dias aqui, né, de forma educativa, tentando trazer essa consciência de forma gratuita, né, para quem eu, por exemplo. Eu trago conteúdo todos os dias para a pessoa, literalmente. Tira um tempinho aí do seu Uhum, dia a dia para você olhar suas finanças com cuidado. 10 minutos demora, imagina, o mês inteiro para ganhar dinheiro. uhum, Tira 10 minutos. Vamos listar tudo que você ganha, listar tudo que você gasta, começar a realmente ter essa percepção, esse cuidado com o seu dinheiro, né? Eu falo que eu influencio as pessoas também todos os dias a se cuidarem, se olharem sim, melhor, para realmente colherem resultados significativos. Quanto mais organizada elas for, mais clareza ela vai ter nos dias, mais coisas elas vão conseguir fazer, mais discernimento, então ela vai começar a se olhar com cuidado, começar a olhar as finanças com cuidado. Eu falo, quando a gente não cuida da gente mesmo, a gente não consegue cuidar do outro, né? uhum, Então a gente tem que primeiro tomar essa decisão de querer sim, realmente fazer diferente, de se cuidar mesmo, para que a gente consiga colher assim, resultados significativos, né? sim. Então, Eu acho que afasta tira esse tempo. a ideia também do perfeccionismo, né? Eu tenho que fazer uma planilha no Excel. Eu não preciso fazer uma planilha no Excel maravilhosa, né, com as abas todas do mesmo tamanho. O que que você consegue fazer hoje? Porque o perfeccionismo ele vai desviando a gente também do nosso foco. Né? Ele vai tirando também a nossa credibilidade, porque eu não consigo fazer tão bem quanto a Lana faz. Nossa, eu não consigo acordar tão cedo quanto a Lana acorda para eu fazer meu exercício, né? Então, assim, aí a gente começa a se comparar e começa a ter aquela ideia de perfeição. Né? Então, essas duas coisas prejudicam também. Às vezes a gente falando tudo, parece muita coisa, mas a gente vai ver que quando a gente começa, uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai melhorando a outra também. Exatamente. Eu sempre falo isso. Não adianta querer fazer perfeito, não existe fórmula mágica. O que funciona para mim talvez não funcione para você. A gente tem que Sim. entender realmente o que funciona na nossa vida e dar valor aos pequenos passos, aos pequenos hábitos, às pequenas atitudes, às pequeninas coisas. Não precisa de uma planilha, não. Comece no caderninho, no bloco de nota. Faça um grupo com você, que você já Uhum. consegue começar a organizar suas finanças. Comece mesmo listando suas tarefas do dia para você realmente ter mais clareza da sua rotina. E vai começando um passo de cada vez. Eu sempre Sim, falo, o hábito ele precisa ser implantado, né? Os hábitos saudáveis, de cuidar das finanças, de praticar atividade física. Se você não consegue de manhã, sim. então que você entenda que você precisa fazer antes de dormir. Não importa a hora que você consiga, Uhum. faça antes de dormir. Coloca na sua cabeça, eu preciso fazer antes Sim, de dormir. Dá de manhã, eu faço de manhã. Dá na hora do almoço, faço na hora do almoço. Dá de tarde, faço de tarde. Dá de noite, faço de noite. Na hora que der pra você. Como encaixar na sua rotina. Eu falo, sim. cada pessoa tem sua rotina. Eu sempre falo que a gente não tem que ficar olhando a grama do vizinho, que a grama dos vizinhos sempre vai ver da gente. A gente também não deve ficar se comparando pelo Instagram, que as vidas do Instagram são São tudo muito perfeitas, né? maravilhosas.
são maravilhosas. A gente não tem que ficar se comparando pelas vidas do Instagram. Eu sempre falo que a gente tem que buscar meios de se inspirar, se motivar, mas não se comparar. Porque cada um tem sua realidade, né? Cada um tem sua forma, cada um tem seu jeito. E só a gente sabe, eu sempre falo, você sempre fala isso também. O sapato, só a gente sabe. O que aperta, né? O nosso sapato. Sim, A gente não tem como calçar o sapato do outro. Que vai apertar, vai doer um calo diferente. Então, cada um tem seu sapato. Então, a gente tem que aprender a olhar mais para si mesmo. sim. Entender que cada um tem seu tempo, né? A sua Sim. forma. Mas o importante é começar, né? Comece. Primeiro passinho. Independente da situação que você viva, comece, Uhum, tá? Com as uhum. condições que você tem, do jeito que você pode. Então, comece a olhar suas finanças. Crie um orçamento. Ah, eu não consigo economizar R$ 200. Comece com 20, com 10. Mas comece, Sim, sim. né? Então, o importante é dar o primeiro passo. Que eu acho que é É o isso mais aí. importante Sair da e o zona de mais conforto. difícil, né? É o mais importante e o mais difícil. Sim. Thaís, qual a mensagem final que você deixa para meus mentorados, seus seguidores? Eu acho que esse olhar diferenciado, assim, tem muito conteúdo bom por aí para você se organizar, seja psicologicamente, seja financeiramente, né? A Lana traz aí no perfil dela vários conteúdos de valor, eu trago no meu perfil também, porque a gente precisa de um norte, né? E sair daquela ideia também, né, Lana, de ter que seguir um monte de gente, porque fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano. Não, você tem uma pessoa que você gosta do jeito da Lana falar, acompanha aquilo que ela fala. E outra pessoa vai vir e vai falar de forma diferente. Né? Então, assim, tenha um direcionamento. Esse direcionamento é importante, mas quando a gente escuta demais, voz demais, a gente também não sai do lugar. Então, dá uma silenciada. Sempre gosto de dizer, sempre quando a gente escuta um conteúdo de valor, por exemplo, como esse que a gente trouxe agora, deixa eu dar uma silenciada aqui. Deixa eu parar de ouvir o barulho de fora para eu começar a ouvir o que está dizendo aqui. O que eu posso aproveitar desse momento? Então, assim, é o equilíbrio. Se a gente conseguir equilibrar não só as nossas finanças, mas se a gente conseguir equilibrar corpo, mente e espírito, a gente vai ter uma vida mais leve, a gente vai conseguir lidar melhor com as coisas e parar de achar que a gente tem que equilibrar tudo, todos os pratos. Não, às vezes um ou outro vai cair, mas é importante a gente saber como que faz para levantar. Então, é isso que eu queria trazer para vocês aqui e, né, sempre conteúdo que a Lana traz aqui muito de uma forma leve, de uma forma autêntica e de uma forma que ensina muito também. Muito obrigada, Thaís. Muito obrigado, viu? Muito obrigada por Eu que falar. agradeço. Foi muito gostoso. Eu amo seu conteúdo também, sempre de muito valor, muito claro. Seus textos são maravilhosos. Sempre que encaixa super, sabe? Minha vida, meus Obrigada. dias. Eu amo, amo mesmo, de verdade. Amo mesmo. Galera, espero que vocês tenham gostado. E se vocês têm alguma dúvida, vocês querem perguntar alguma coisa, já estamos finalizando. Feliz que vocês gostaram. Vários aqui falando que adorou a live. O tio também falou, caramba, entrei no fim dos profissionais espetaculares. De Daniel. Estão perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva. Vocês podem assistir, reassistir quantas vezes vocês quiserem. Lembrem de compartilhar essa live com Sim, alguém que vocês conheçam, que precisam do conteúdo, né? Lembrem-se de seguir também a Thaís, né? Lembrem de seguir a Thaís, ela tem muito conteúdo de valor, tenho certeza que vai ajudar muito vocês. E também me sigam aqui, Lana Meira LL, tenho certeza que vai ter alguma coisa que vai ajudar vocês. Vocês vão conseguir colocar aí no dia a dia de vocês, é sempre muito prático e direto, né? sim, isso Igual aí. Isso vocês aí. trazem por aqui. Então, muito obrigada, Thaís. Foi Um beijo. maravilhoso o nosso bate-papo, Tchau. viu? Boa tarde, Beijo, pessoal. boa tarde, até mais. Então foi isso, o nosso talk de milhões de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês estão vendo pelo YouTube, se inscrevam no canal e ativem o sininho. E toda semana tem conteúdo aqui para vocês, tá? Beijo e até a próxima. E lembre-se de comentarem, tá? Comentem aqui na live. Eu sempre trago assuntos que vocês gostam e sempre assuntos que ajudem vocês no dia a dia de vocês. Feliz, Ambrosa, que você gostou da live, que achou ela muito produtiva e direta. Igual tudo que eu trago por aqui, né? Sempre direto ao ponto, sem enrolação, porque tempo é dinheiro. Então, beijo, fiquem com Deus e até a próxima talk, se Deus quiser.